E aí pessoal, aqui é o Rodrigo, amigo do Paulo's Garage, e tô aqui para mostrar o meu Porsche Cayman GT4 2016. Eu comprei esse carro aqui em 2020, ali no meio da pandemia. Consegui aproveitar um pouco os preços, né, que acabaram subindo bastante durante a pandemia e depois também, né. É um GT4 2016. Ele tem 385 cavalos, 6 cilindros, aspirado. Esse aqui tem o kit Club Sport, eu vou mostrar ali os detalhes do kit. Originalmente já é um baita carro, então não me vejo na necessidade de fazer nenhuma mudança, nem nada no carro, né? E é um carro bem legal, assim, para dirigir, obviamente, é bem bacana. E por ser aspirado, né, tem todo aquele tesão do motor girando ali, quase 9.000 RPM. Então é bem divertido. Mas alguns detalhes desse carro aqui, então para alguns que não conhecem, ele tem aqui na frente, são 3 radiadores, né, que é o mesmo sistema utilizado pelo GT3, né. Importante também dizer que a frente toda do carro, ela vem do GT3 991. Então ela tem a mesma suspensão regulável, os mesmos 3 radiadores aqui na frente, né, como vocês podem ver. E esse do meio aqui também é um dos radiadores, né. E basicamente a frente toda do carro, ela é do 991, né. Então isso é interessante também, porque mexendo aqui no carro um pouco, dando uma olhada nas coisas e tal, nas peças, a gente vê bastante 991 no código das peças, né? Então isso é interessante, né? E a parte traseira toda do carro, aí sim, obviamente é um outro carro, né? No caso é o próprio Cayman. E a suspensão traseira é própria desse carro aqui, né? E o motor dele aqui, no caso, ele compartilha o mesmo motor do 991 Carrera S, né? Que originalmente, acho que, se não me engano, ele tem até, se não me engano, acho que é 400 e alguma coisa. Mas nesse caso aqui eles colocaram aí, deixaram então 385, né? O que, bom, pelo menos para o meu padrão e meu conhecimento de direção, digamos assim, é mais do que suficiente, né? Pelo menos para mim é um baita carro, né? Uma baita diversão. Então aqui nós temos aqui alguns detalhes, vou tentar mostrar aqui. Nas rodas da frente aqui, bom, as dianteiras então elas são 245, 35, 20. Os freios são os mesmos do GT3, disco de 380 mm e a pinça de 6 pistões, né, igual a do GT3. E na traseira, basicamente a mesma coisa. A única coisa que muda, óbvio, é a tala da roda e também a largura do pneu. Então aqui a gente tem a tala 11 e o pneu, no caso, é um 295, 30, 20, né? Também com os mesmos 380 mm de disco e uma pinça de 4 pistões atrás aqui, né? Alguns detalhes aqui interessantes: o aerofólio ele é regulável, né? Então se for necessário, por exemplo, pelo manual a gente tem alguns detalhes ali que diz o que dá para fazer, né? Qual posição dá para colocar numa posição mais ofensiva, digamos assim, e dá para fazer algumas alterações. Porém, se você faz as alterações na traseira, é necessário fazer algumas alterações na frente também, porque ele tem alguns flaps ali embaixo do para-choque dianteiro, onde você consegue então abrir ou fechar esses flaps. Então, ou seja, se você usa uma altura diferente no aerofólio aqui atrás, você consegue então compensar isso com a dianteira, né? Então, ou seja, senão você perde o grip na dianteira e fica com muito downforce na traseira, né? Então acaba levantando a dianteira. É um carro bem divertido de guiar, né? Qualquer um que tiver uma chance um dia de guiar acho que qualquer Porsche, né? Mas esse daqui em especial é bem divertido pelo fato de ser aspirado, né?
E o Paulo aí não aprova as minhas mensagens, mas eu tinha um Civic SI, né, no Brasil. Então, assim, a questão do aspirado para mim é uma coisa que remete muito, né, ao Civic. Obviamente é um carro muito mais forte, mais interessante que o próprio Civic, né? Mas, enfim, né, essa lembrança aí do VTEC ali, a lembrança dos 9.000 RPM, é uma lembrança muito gostosa, né? Então, nesse carro aqui, sem dúvida, você tem uma experiência bem parecida e, obviamente, melhor, né? Eu posso dizer com todas as letras aí que é uma experiência muito melhor, né? Além do fato de ser tração traseira, né? E o motor central, né, no caso. Então, faz uma diferença bem grande assim na pilotagem. Eu nunca tinha guiado com um carro com motor central. As primeiras vezes, assim, principalmente em pista, são interessantes, porque, né, é um comportamento diferente, assim, inesperado para quem não conhece, né? E aí você vai aprendendo aos poucos e tal, e vai sabendo como lidar com o carro, né? Então aqui na dianteira, alguns detalhes para quem tem curiosidade, como funciona. Aqui toda a parte é tampada, né? Então basicamente aqui na frente nós temos, embaixo dessa tampa aqui, nós temos a bateria, tem aqui o fluido de freio, né, como vocês podem ver, e também a água do limpador, né? E embaixo disso aqui também tem um kit de reparo dos pneus, uma bomba de pneu também, né, de pressão. E alguns detalhes aqui dentro, coisas, digamos, mínimas, né? Mas, assim, tem o kit de chaves e entre outras coisas aqui que acompanham o carro, né? Então fica tudo aqui na parte da frente. É um espaço bom para viagens, eu diria, né? Cabe bastante coisa aqui, né? Acho que é um espaço suficiente para fazer uma viagem. Afinal, não é um carro, assim, que eu recomendaria para o dia a dia, porque além de ser duro, né, e tudo mais, é um pouco desconfortável para se usar todos os dias, né? E chegando nessa questão do desconfortável, posso mostrar aqui a questão dos bancos, como é que são. Então aqui eu tenho, que nem eu falei no início, o kit Club Sport. E esse kit Club Sport, ele vem então com os bancos de carbono, que são os mesmos bancos do 918, do Porsche 918, né? Aqui dá pra ver o carbono, bem bonito. E ali, né, obviamente, 3 pedais, câmbiozinho, muito importante. E então, ou seja, vem com os bancos de carbono, né? E nesse caso aqui, nesse carro eu dei um pouco de sorte, eu consegui achar um kit, digamos, uma lista de opcionais bem legal, que ele tem carbono por toda a parte praticamente, né? Ele tem carbono aqui também, na parte aqui do console central, tem carbono ali na parte onde é o porta-copos, depois eu vou mostrar as portas também, né? E os cintos vermelhos, né? É uma questão de gosto. Obviamente é um carro usado, eu não tive como escolher nada, né? Mas pra mim me serviu. Acho que a combinação que o ex-dono fez nesse carro aqui foi uma combinação feliz, digamos assim, né? Então, e mostrando aqui então alguns detalhes da traseira. Temos aqui mais um espaço, vou abrir aqui o porta-malas. Então temos mais espaço aqui também, né? Como eu disse, é um carro de final de semana. Cabe aqui mais algumas malas, né? Talvez não muita coisa, mas acho que é suficiente aí pra passar um final de semana legal e levar e se divertir, né? E como eu falei, ele tem o kit Club Sport e além dos bancos vem também a barra aqui, o Santo Antônio, né, no caso, né? Então tem a gaiola aqui do próprio original Porsche, né, que amarra bastante o carro, né? É bem perceptível assim a maneira que o carro se comporta, porque dá para sentir realmente que ele é bem amarrado, né? E mesmo sendo tração traseira, com toda essa potência, você tem assim uma estabilidade bem legal, né? E aqui a saída central, né, tradicional aí dos GT, né? Claro que agora com os 992 e outros modelos também mudou um pouco, né? Mas temos aí esses detalhes, né? E ainda a parte aqui então do kit Club Sport, né? Aqui os bancos novamente. E tem também, ele vem também com esse extintor aqui, né? Um pouco diferenciado.
Pelo que eu vi, é um material diferente da 3M, que é usado em corridas, né, principalmente. Aí aqui, como eu falei, tem o painel. Deixa eu entrar aqui. Ele tem um painel aqui, né? E tem uma curiosidade aqui, é esse porta-copos, como é que se pode dizer, over-engineered, né? Que ele tem todo um esquema aqui para o porta-copos, né? E fazendo isso aqui, a pessoa então consegue utilizar aqui 2 porta-copos e ainda consegue fechar para ficar um aspecto bonito, né? Um tanto over-engineered, né? Mas bonito, legal, né? Uma coisa interessante, né? do carro aqui, a maneira que é feito. Ele basicamente tem aqui um multimídia, né? O câmbio 6 marchas aqui. Temos aqui também os botões, né? No caso aqui o botão Sport, ele é o botão que é utilizado para colocar então o punta-taco automático, né? Que ele faz o punta-taco para ti sempre que você reduzir. E além disso, uma coisa que não é muito dita, mas eu acho que nem no manual não tem, eu encontrei acho que na internet essa informação, que uma vez que o Sport está ligado, o terceiro radiador lá no meio do carro ele fica ativo, né? Do contrário ele não fica. Então é uma coisa também interessante que eu só fui descobrir depois. E temos aqui também o botão do escapamento, que esse aqui basicamente é para abrir o escape. Ele não é aquela coisa assim de abrir 100%, né? Ele sempre tem uma restriçãozinha, mas ele abre um pouco mais o escape, faz um pouco mais de ronco no caso. E aqui a suspensão é para travar a suspensão, para deixar mais Sport, mais travada, né? Basicamente é o rebound, né, dos amortecedores que estão alterado e ele fica mais duro, né, digamos assim, mais travado. SC off e SC e Traction Control off, né, aí são os dois. Confesso que não sou ainda apto a utilizá-los de maneira confiável, né, digamos assim, ainda preciso aprender um pouco mais, né, então, mas é isso aí. Bom, acho que é isso então que encerra aí o visual do carro. Para quem tem mais curiosidades aí, basicamente a cor é o Rhodium Silver, né? É o prata Rhodium, pelo que eu sei. E como eu disse antes, 2016, atualmente aí com 40 mil quilômetros, tá bem legal pro meu estilo, né? Tá bem bom ainda, né? Freios estão bons. Os pneus traseiros ali eu preciso dar uma trocada daqui a um tempo, mas já consegui uma promoção, então vai ser tranquilo, né? E em matéria de custos, por enquanto eu não tive nenhum problema, aliás, praticamente nenhum problema, né? Até o momento a única coisa que eu tive que fazer são as manutenções normais e, obviamente, por ser novo na marca, né? Eu não conheço muito de Porsche e tal, então eu abri um pouco aí a mão e paguei um pouco mais aí pelas revisões na Porsche mesmo, né? Inclusive para aquela coisa, né? Conseguir o tal do carimbo no manual aqui na Alemanha é uma coisa meio, como é que eu posso dizer, bem importante na hora de vender. O pessoal dá bastante valor a isso, né? Então, por essas e outras, assim, o gasto está um pouquinho acima do meu esperado, mas não é assim nada grave, né? É possível de ser pago, né? Principalmente aqui na Alemanha, né? Porque aqui as coisas são um pouquinho mais acessíveis, né? Por exemplo, seguro e IPVA tem também aqui, né? A mesma coisa. Porém, não chega aos valores que a gente paga no Brasil, né? Não, são valores muito mais tranquilos de diluir ao longo do ano, né? Bom, acho que é isso. Espero que gostem do vídeo. Espero que não tenha ficado tão tremido e que seja possível assistir, né? E é isso aí. Um grande abraço e sucesso!